Começamos esse vídeo muito felizes porque já atingimos 42 inscritos. Muito bom. 42 inscritos. Somos muito animados, né? Sim. E o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos até o fim do ano. Então, queremos que é completamente possível com a sua ajuda. Se você não é inscrito, esse é o momento ideal para você se inscrever. Para aí o que você estiver fazendo, se inscreve e ajuda a gente a fazer com que esse canal possa alcançar cada vez mais famílias, mais casais. Já encaminhei esse vídeo para uma amiga que é casada, que é mãe, que nesse vídeo a gente vai falar sobre criação de filhos. Sim, então já encaminhei esse vídeo aí porque você vai nos ajudar a fazer com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante, que ele é relevante e vai entregar para mais pessoas. Exatamente. E no vídeo de hoje a gente quer falar sobre um assunto que pode ser um pouco polêmico talvez, mas nós cremos que... Eu acho que vai ser bom. Vai ser bom. Mas nós cremos que é uma temática que a gente já conversa isso há muito tempo. Há muito tempo a gente conversa sobre isso. E o YouTube agora está sendo um lugar onde a gente pode começar a compartilhar. Coisas que a gente conversava e agora a gente começou a conversar no frente do celular. Exatamente. Porque a gente acredita. São conversas gravadas ali. Exatamente. É tipo um Big Brother gospel. Tô brincando, tá repreendido. Nem se compara, pelo amor de Deus. Mas assim, é a oportunidade, né, que a gente está tendo de compartilhar o nosso coração, compartilhar a nossa vivência. Isso aqui é muito o que a gente vive já, o que a gente pensa, o que o Senhor fala com a gente enquanto casal, enquanto família, para os nossos filhos. Então o que a gente vai falar aqui é algo que o Senhor falou com a gente com relação ao nosso filho. E foi, eu acho que na época só tinha ele, né? Falou sobre o nosso filho e a gente depois teve a nossa filha e é algo que a gente procura trabalhar dentro da nossa casa. Então a gente espera que realmente te abençoe. E nós queremos falar sobre algo que, assim, todos os pais, né, quando nós temos nossos filhos, nós temos o objetivo de que os nossos filhos tenham um futuro promissor. E assim, o que seria um futuro promissor? Nós queremos que os nossos filhos tenham um bom comportamento, tenham uma boa profissão, um trabalho, que ele se forme na faculdade, que ele tenha uma boa família, que seja uma pessoa respeitosa, uma pessoa educada, uma pessoa ética, uma pessoa que não se envolva em coisas erradas, onde meu filho está na rua, eu posso deitar, dormir e saber, olha, meu filho não está fazendo nada errado, está fazendo tudo certo, eu posso confiar de que eu dei uma boa criação para o meu filho, ao ponto de não me preocupar onde ele está, com quem ele está andando e tudo mais. Ele é responsável, né? Ele é alguém responsável, alguém que chega no horário, enfim, todas essas questões que a gente tem para um filho ideal, um filho padrão, né? Isso realmente é muito bom. Isso é muito importante. E nós devemos ensinar isso para os nossos filhos. Porém, nós queremos fazer aqui um paralelo com dois personagens na Bíblia que vai ajudar a gente a entender que um bom comportamento ele é importante, mas ele não é tudo. Ele não é o objetivo central de tudo. E aí, a primeira pessoa que a gente queria falar é sobre o jovem rico. Provavelmente você já conhece, o jovem rico chegou para ter um diálogo com Jesus e fez uma pergunta de como ele poderia ganhar a vida eterna. E aí, em Marcos capítulo 10, Jesus ele dá uma resposta para esse jovem que deixa ele um pouco desconfortável. E aí ele fala que esse jovem precisava, ele diz para esse jovem, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E aí o que esse jovem fala? Faço isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Agora eu cheguei, eu estou na idade adulta, e isso aí, meus pais sempre me ensinaram, o meu comportamento é impecável. Mas chegou um momento em que Jesus fez uma provocação e disse para ele que ele precisava o quê? Vender tudo que ele tinha, porque esse filho é aquele filho, esse homem, né? Talvez seria aquele filho em que a gente olha e fala assim, poxa, meu filho, ó, tem uma carreira promissora, já comprou o carro dele. E é um objetivo. O objetivo dos pais é forjar filhos melhores do que eles. A gente quer que os nossos filhos tenham carro primeiro do que a gente teve, quer que tenha uma casa própria, quer que olhe e fale assim, nossa, não preciso me preocupar, porque financeiramente meu filho está ok. Tá melhor do que eu. Tá melhor. Nessa idade,
que meu filho está agora, quando eu estava. Sabe, a gente sempre quer fazer com que os nossos filhos tenham uma vida melhor, e isso realmente é muito bom, é legítimo e é saudável. E esse jovem aqui, esse homem, ele estava numa posição financeira favorável. Ele tinha conquistado tudo aquilo que um bom filho poderia conquistar. Mas ele não só era uma pessoa rica, mas ele também tinha um comportamento admirável. Mas na hora em que Jesus provocou ele, disse que ele deveria vender tudo para poder, assim, seguir a Jesus, estar com Jesus e obter a vida eterna, isso mexeu com ele. Isso deixou ele triste e ele saiu dali da conversa com Jesus muito triste porque ele tinha muitas coisas. E aí a gente percebe que esse jovem, ele tinha um bom comportamento, mas ele não tinha um coração disposto a entregar tudo. Ele não tinha um coração que amava a Deus acima de todas as coisas. Então, assim, ele tinha conquistado muitas coisas, e isso provavelmente trazia muita felicidade para os seus pais, mas quando ele se encontrou com Cristo, ele simplesmente olhou para as coisas que ele conquistou e deu mais valor para essas coisas do que para Jesus. Né? A ética, o bom comportamento e ser padrãozinho não foi suficiente para que ele amasse o Senhor de todo o coração. Não foi suficiente para que o Senhor estivesse tão completando o coração dele que todas as outras coisas fossem supérfluas, são nada. Quando Jesus falou, vende tudo que você tem, entrega aos pobres, ele saiu triste. Então, assim, o apego dele estava nas coisas. Exatamente. E por outro lado, a gente vê um outro personagem que é Pedro. Pedro, ele é alguém que... Existem vários relatos de Pedro pisando na bola, sendo repreendido por Jesus. Tem vários momentos ali que Jesus está ensinando e aí aparece e Pedro, então demonstra que Pedro era aquele que estava sempre falando, né? Na sala de aula ele atrapalhava a aula. Se a gente for exemplificar, ele talvez seja aquela pessoa engraçadinha. Sim. Né, da roda, porque tá todos os discípulos ali. Jesus está ensinando e Pedro está sempre falando. Quando Jesus ele foi preso para poder ser crucificado, Pedro foi lá, pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Depois, o que acontece? Pedro nega Jesus. Então, ele era o fora do padrão. Se a gente for fazer duas comparações, a gente está falando de alguém padrão. Isso aí, um comportamento impecável. E o outro, que tu olha e fala assim, não é possível. É aquele comportamento assim, mais uma vez a mãe de Pedro foi chamada na secretaria. Então, o comportamento de Pedro era um comportamento assim, que não era um comportamento tão admirável, né? Em vários momentos ele tem comportamento que ele até precisa ser repreendido por Jesus. E ele também não era rico. Exatamente. Ele era pescador, então também já fica para esse lado, né? Sim. Entre o padrão do filho que alcançou todas as coisas e o outro filho que tem uma profissão comum. Sim. A gente está falando sobre ser pobre, mas ele tinha profissão comum. Sim. Ele não era alguém de destaque. Sim. E às vezes nós pais achamos que os nossos filhos terão sucesso se eles forem ricos. Se eles ganharem mais do que a gente ganhou. Ou então não ser rico, mas tem uma coisa que pega os pais. É ter estabilidade. Ter segurança. Meu filho não precisa nem ser rico, mas ele tem que ter estabilidade financeira. Essa é a palavra. Isso num todo não é ruim. Não, gente. De fato, gente, você não se preocupar. Você ver que seu filho está bem. Exatamente. É tudo que a gente quer. Quando são crianças, a gente quer que eles tenham saúde. Isso. E depois, adultos, o que a gente vai querer? Que eles tenham conforto, que eles vivam bem, que eles tenham uma família que não tem necessidade, né? Sim, sim. Então, assim, Pedro era alguém que tinha uma profissão comum. Era alguém que tinha uma vida comum. Mas algo que aconteceu na vida de Pedro mudou completamente. Foi o dia que ele se encontrou com Jesus. E Jesus fez 3 perguntas para ele. Pedro, você me ama? Pedro, você de fato me ama? Pedro, você me ama? Jesus perguntou 3 vezes. Esse encontro fez com que Pedro meditasse, pensasse sobre o verdadeiro amor que ele tinha por Cristo. Então, depois desse encontro que Pedro teve com Cristo, Pedro amou a Jesus ao ponto de entregar a vida por ele. Mesmo com algumas mazelas da negativa, dos erros que ele cometeu, mas Pedro se tornou um homem, Pedro de fato se converteu ao ponto de entregar tudo por Jesus. E o nosso papel como pais é sim, ensinar os nossos filhos a ter uma boa profissão, a escolher uma boa profissão, a estudar e tudo mais,
Mas se o nosso papel como pai, se todo o nosso trabalho, ele finda exatamente aí, se quando você olhar para o seu filho no futuro e ver que ele tem tudo estruturalmente bom, Ele está bem e você fala assim, estabilizado. ufa, cumpri todo o meu papel de pai, isso está incompleto. Porque, na verdade, o que nós precisamos fazer é conduzir os nossos filhos a ter um encontro com Cristo. E, através desse encontro com Cristo, eles vão ter um coração ao ponto de desejar entregar tudo. Até a estabilidade que eles alcançaram. E mesmo que eles conquistem o futuro que você quer para ele, a faculdade que você quer para ele, o concurso público que você quer para ele, mas chegar um momento em que Jesus pedir isso para ele, ele vai entregar. Ele não vai colocar o emprego dele acima de Jesus. Ele não vai colocar a estabilidade dele acima de Jesus. Então, o nosso papel como pais é conduzir Jesus, os nossos filhos, a esse encontro. O mesmo encontro que mudou a vida de Pedro é o mesmo encontro que vai mudar a vida dos nossos filhos. E vai fazer com que eles sejam muito além do que alguém com um canudo na mão, muito além do que alguém com um bom salário, mas filhos que amam a Deus de todo o coração. Então, se eu só tenho o objetivo de ter filhos com um bom comportamento ou com um futuro promissor, com uma carreira promissora, eu fracassei. É um fracasso. Se você só quer isso para o seu filho, pode acreditar, você vai fracassar na sua missão. Mas agora, se você quer que o seu filho ame a Deus de todo o coração, esteja disposto até entregar a sua própria vida por ele, é isso que nós devemos fazer. Isso é o sucesso na paternidade. Isso é o sucesso na maternidade. E, mais uma vez, nós não estamos anulando o fato de os nossos filhos terem uma boa profissão, terem um bom trabalho, terem um bom emprego, terem bom comportamento. Até isso porque se teu filho ama a Deus, ele vai ser uma ter um caráter admirável. Porque se a gente ama a Deus, a gente é mais parecido com Jesus. Logo, a gente se torna uma referência, né? Se a gente é parecido com Jesus, a gente aponta para ele, então a gente se torna uma referência. Então não tem como errar. Se você cria um filho para amar a Deus, não tem como você falhar na sua missão. Ainda que ele tenha uma profissão comum, ainda que ele não seja um jovem rico, mas ele é um pescador, mas ele ama o Senhor de todo o coração, apesar de ter tropeçado e negado, quando ele encontrou com Jesus após a ressurreição dele. O que Jesus fez? Jesus restaurou o coração de Pedro. Jesus restaurou aquele homem impulsivo, aquele homem que negou, que foi covarde. Ele negou porque ele estava com medo. Então, o nosso objetivo é forjar filhos com esse coração. Até o dia em que eles vão encontrar com Jesus. E quando esse encontro acontecer, eles vão decidir. Eles vão se entregar, mas nós precisamos conduzir os nossos filhos a esse encontro, gente. É nossa responsabilidade conduzir os nossos filhos a encontrar com Jesus. E quando eles tiverem essa revelação, aí sim, eles vão decidir a vida que eles vão viver, de entrega, de profundidade, de devoção, se eles vão sair tristes ou se eles vão entregar, mas a gente precisa promover esse encontro. Exatamente. É nossa responsabilidade. Mais do que se matar para pagar a melhor escola, que é muito importante, mas se esforçar ainda mais para ter tempo de mesa com os nossos filhos, ensinando eles sobre devoção, ensinando a palavra. Então, se eu me mato de trabalhar para dar o melhor, eu também tenho que achar tempo na minha agenda para ensinar a palavra para os meus filhos, porque senão eu estou falhando. E uma coisa que nós, pais, precisamos nos libertar de uma vez por toda é esse sentimento de grandeza, no qual a gente quer que os nossos filhos sejam os melhores médicos, que os nossos filhos sejam advogados, os melhores advogados, que ele seja jogador de futebol, que ele tenha uma vida de grandeza, que ele tenha uma posição de destaque, mas de nada adianta o seu filho se destacar, o seu filho ter uma vida promissora, um futuro promissor, se ele não ama a Deus. É melhor ter uma vida comum, um trabalho comum. É melhor não ser conhecido e amar a Deus do que ter uma vida promissora, um futuro promissor, amando mais as coisas dessa terra do que amando o Senhor. Então eu oro para que nós precisamos nos libertar disso. A gente olha para os nossos filhos e fala assim, não, meu filho vai ser grande, meu filho vai ser uma pessoa que vai longe. E sim, ele pode ir longe, e tomara que ele vá.
que ele conquiste, que ele tenha suas coisas, mas se ele não amar a Deus, você fracassou. Não adianta nada. Então a gente ora para que esse vídeo possa mexer com você, algo dentro de você. te convencer, né? Exatamente. Se você não está gastando tempo se você não está gastando um tempo maior em instruir o seu filho do que você gasta dando coisas, precisa ajustar. Precisa ajustar. Porque o que eles precisam é aprender a amar a Deus. E a gente vai conduzir os nossos filhos a amarem a Deus enquanto a gente ama a Deus. E não é se distraindo, né? Trabalhando, correndo com as coisas deste tempo, sem olhar para as coisas que são eternas, para as coisas que não perecem. Porque os nossos filhos, eles vão seguir o nosso exemplo. Então, não, mas eu levei ele para a igreja, tá, mas eu levava ele para a igreja domingo, levava para a igreja caseira durante a semana, à noite, mas todos os dias restantes eu estava o tempo todo trabalhando, correndo. Então, ele cresceu aprendendo a estudar muito, trabalhar muito, correr, mas não ama o Senhor, porque ele precisava me ver amando para amar também. Isso é verdade. Então a gente tem esse vídeo sem saber como terminar, mas orando para que de fato algo tenha sido gerado no seu coração. Isso. Como tem sido gerado na gente. Exatamente. Que a gente falou no começo do vídeo, né? Porque isso é algo que a gente conversa há muito tempo sobre como nós queremos conduzir os nossos filhos. Então o que a gente está falando aqui não é algo que a gente ouvir uma pessoa falar e estou aqui replicando. É algo que o Senhor falou com a gente, que provocou a gente. Sim. É algo que fez a gente rever as nossas escolhas e o quanto que a gente gasta tempo ensinando os nossos filhos sobre Jesus. Exatamente. Se você não é inscrito mais uma vez, se inscreve no nosso canal. Curte o vídeo, envia para um amigo, alguém, todas aquelas coisas que você já sabe. Sai enviando aí e nós oramos para de fato esse vídeo abençoe você, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço.